This call is now being recorded. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como se foram aí de férias, uma semana de férias? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar aqui o nosso segundo semestre, tá? Lembrando que as notas, as avaliações que vocês fizeram semana passada já foram feita a correção e o swap ainda não está disponível para que a gente possa fazer a atualização das notas de vocês, tá bom? Então, bora começar. Qualquer dúvida agora, o Meet tem o comando aqui de levantar a mão, então você pode levantar a mão. Estou observando vocês aqui pelo celular e pelo o computador. E qualquer dúvida, pode ligar teu microfone, dizer que não entendeu, que a gente está aqui pronto para lhe ajudar, tudo bem? Então, bora compartilhar aqui nossa tela. Qualquer coisa, podem estar procurando a gente, tá bom? Pode falar, ligar o microfone e falar, tudo bem? Caso contrário, lembre que a conexão fica melhor se você não liga nem o microfone nem a câmera, tá bom? Então, vamos apresentar aqui. Bem, tá todo mundo aí enxergando? Matrizes, página 83, tá ok? E, gente, olha só. Nós iremos começar agora um estudo da matemática em que ele chama de sistemas lineares, tá certo? Uma matriz, estudo de matriz determinante de sistemas lineares, tá? Deixa eu só recordar aqui com vocês onde é que começa o nosso estudo, tudo bem? Ele começa aqui, ó, nessa unidade, parece que é a unidade 3, ó. Sistemas lineares e matrizes, tá ok? Ele não traz determinante, porém, é necessário que a gente fale sobre determinantes com vocês, tudo bem? Então, eu vejo que há necessidade da gente estudar primeiro matrizes, para depois estudar determinante, e por último, sistemas lineares. Mas o livro, ele segue uma sequência de criação histórica, tá? Primeiro criou sistemas lineares sistemas lineares para depois que seja desenvolvido o estudo de matrizes e determinantes, tá? Mas por ordem didática, para que a gente não tenha tanta dificuldade em sistemas lineares, trabalhar ele de maneira completa, a gente vai começar pelo estudo das matrizes, tá bom? Até mesmo entende-se que vocês, alunos do segundo ano, já sabem resolver, por exemplo, o sistema de duas equações e duas variáveis, tá bom? Mas então a gente vai começar aqui na página de número 83, tá bom? Lá onde tem matrizes, ok? Bora lá falar um pouquinho sobre matrizes. Bem, gente, o estudo de matrizes, ele é um estudo completamente diferente do que a gente já viu, que vocês já viram em matemática. É um estudo de organização, tudo bem? E essa organização, ela vai ter uma ligação direta com o resultado, uma consequência, uma aplicação. Quer ver uma coisa? Eu estou, nesse momento, na frente de um computador, e nele tem um teclado. Eu tenho certeza que você que está também na frente de um computador, o teclado do meu computador, ele é idêntico ao teclado do seu computador. Por quê? Porque imagina só que as teclas do computador, eles fossem ordenados, organizados, da melhor maneira que o fabricante achasse. Então, tem que existir um padrão de distribuição dessas teclas, assim como a calculadora, assim como o menu de um celular. Então, ele é organizado. Então, se a gente não vai ter dificuldade de estar manuseando, imagina só o teclado de um teclado mesmo, um sonoro que você está aqui, um músico tocando teclado, uma sanfona, tá? Um instrumento musical ao qual ele vai seguir um padrão. Então, se imagina só, se trocar duas teclas ou mais, o músico terá dificuldades em manusear esse instrumento. Então, gente, baseado nessas ideias, foi que desenvolveu esse estudo de matrizes, tudo bem? Então, olha só, ele fala na questão onde ele dá uma consequência do estudo de quê? De sistemas lineares, tudo bem? Mas aí a gente vai falar diretamente na ideia de matriz. O que vem a ser uma matriz? Deixa eu colocar aqui, ó, matriz. Matriz.
ou matriz, tá certo? O que vem a ser uma matriz? É uma distribuição numérica, deixa eu colocar aqui a definição. Definição, tá? Olha, gente, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade, tá bom? É uma distribuição numérica, é uma distribuição, é uma distribuição numérica em uma tabela, em uma tabela formada por linhas e colunas, tá ok? Eu represento uma matriz por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, representação por uma letra maiúscula, tá certo? Vou chamar de A, tá certo? Ou entre duas barras, e exatamente o quê? Um colchete, tá bom? Onde eu vou ter exatamente os elementos aqui. Exemplo, exemplo. A matriz A é formada pelos elementos -1, 0, 1, 2, 3, 4. Essa matriz aqui, gente, que vocês estão vendo, é uma matriz do tipo 2 por 3. O que é que representa isso, professor? É uma matriz que vai possuir duas linhas e três colunas, tá ok? Então, ó, a gente pode até colocar aqui, ó, do tipo M por quem? Por N. Onde o M representa o quê? O M representa o número de linhas. O N representa o quê? O número de colunas. Tá ok? Então, gente, o que é que representa essa matriz A? É uma disposição numa tabela, tá aqui ó, uma tabela que a gente chama de matriz, uma distribuição numérica de números em uma tabela formada por linhas e colunas. Nesse caso aqui, ó, ela tem duas linhas, ó. A primeira linha é formada pelos elementos -1, 0 e 1, e a segunda linha, 2, 3 e 4. E formada por três colunas. Linha horizontal, coluna vertical. Lembra da tua coluna, tá certo? Ela é vertical. A primeira coluna, -1 e 2. Segunda coluna, 0 e 3. E terceira coluna, 1 e 4, tá ok? Então, gente, toda e qualquer matriz, ela vai estar organizada, alinhada, tá certo? Então, veja que, apesar de estar, a gente está fazendo a mão, a gente tenta fazer a distribuição numérica de maneira ordenada, o mesmo espaçamento, e um tá certo logo abaixo do outro, tudo bem? Aqui, na nossa introdução do conteúdo, ele trabalha a ideia de planilha eletrônica, tá certo? Então, ele traz uma matriz, tá certo? Ele coloca as notas do aluno, aí ele coloca os nomes e os bimestres, e exatamente quem? As notas. Então, observa que ele dispôs a distribuição numérica numa aplicação exatamente de um boletim, de uma distribuição de notas de alguns alunos de uma turma. Então, observe aqui, gente, ó, que a partir dessa distribuição numérica aqui, eu vou ter uma ideia de matriz. Olha, ele diz, ó, uma matriz de ordem ou tipo M por N, tá? Exatamente o que eu coloquei aqui, com M e N naturais e não nulos. É uma lista com M por N elementos disposta em M linhas e N o quê? E N colunas, exatamente tudo que nós falamos aqui, ó, tá? Em que, ó, M linhas e N o quê? Colunas, tudo bem? Olha só aqui alguns exemplos de matriz, gente, ó, vejam. Aqui eu vou ter uma matriz do tipo 3 por 2. O que é isso? Ela vai ter três linhas, 1, 2, 3. Lembra que linha é sempre horizontal. E duas o quê? E duas colunas, tá bom? Cada pontinho de encontro desse aqui, dessas retas, representa um só elemento. Então, ó, ela é do tipo 3 por 2, tudo bem?
Uma matriz do tipo 2 por 4, que é isso? Ela tem duas linhas e quatro que colunas. Muito cuidado, tá bom? Cada um desses elementos, gente, ocupa uma posição nessa matriz, tá ok? Se uma matriz ela é representada por uma letra maiúscula, se uma matriz A, ela é do tipo, ó, vou colocar aqui, menos um, 0, 1 e 2, tá? Ela tem o quê? Ela tem duas linhas e duas colunas. Ela é do tipo 2 por 2. Cada elementozinho desse aqui, gente, ocupa uma posição dentro da matriz. Como assim? Quem é a posição desse menos um? O menos um é o elemento que está na primeira linha e na primeira o quê? Coluna. Acompanhe a seta. Quem é o zero? É o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Quem é esse um? É o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Sempre primeiro é a linha e depois é a coluna. Qual é a posição desse 2? Segunda linha, segunda o quê? Coluna. Uma coisa interessante que ele colocou aqui, ó, com m vezes n elementos. O que é que ele quis dizer? O número de elementos de uma matriz é dado pela ordem dela. A ordem dela não é 2 por 2, ter duas linhas e duas colunas. 2 vezes 2 é quanto? 4. Essa matriz tem 4 elementos. Essa daqui não é do tipo 3 por 2? Essa matriz é do tipo 3 por 2, então 3 vezes 2, 6, ela tem 6 elementos. Essa matriz aqui, ela tem, ó, duas linhas e quatro colunas, é uma matriz do tipo 2 por 4. Então, ó, tem duas linhas e quatro colunas, ao todo 2 vezes 4 é 8, ela terá 8 que elementos, tá ok? Não esqueçam disso, tudo bem? Galera, alguma pergunta? Eu vi que vocês colocaram aí no chat em relação à chamada, tá certo? Não esqueçam que essa chamada fica salva. Quem está aqui presente na aula, quem for entrando, ele faz um relatório de quem são os alunos que estão presentes, tá ok? Não se preocupem com isso. Se preocupem apenas em estar assistindo e entendendo a aula. Qualquer dúvida, pode levantar a mão que automaticamente eu vejo aqui do lado, tudo bem? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Tá? Olha só. Gente, olha só aqui, ó. Vou dar uma prolongada aqui, ó. Aí diz, ó. Indicamos uma matriz por uma letra maiúscula. Eu já adiantei isso, ó. Por uma letra maiúscula. A matriz é uma letra maiúscula. E cada um dos seus elementos por uma letra o quê? Minúscula. Tá ok? Então, acompanhando os dos índices, o primeiro corresponde à linha. Olha só, é importante você ver esse parágrafo aqui. O primeiro corresponde à linha e o segundo corresponde à coluna em que o elemento está posicionado, convencionando-se que a ordem das linhas seja dada em cima, de cima para baixo, e das colunas sempre da esquerda para a direita. Então, as linhas vêm de cima para baixo. Opa, quero escrever agora. As linhas vêm de cima para baixo. Eu quero isso, quero escrever com vermelho. As linhas vêm de cima para baixo e as colunas, tá certo? Vêm da esquerda para a direita, tudo bem? Gente, atenção aqui, ó. Atenção, atenção, atenção. Por favor, observem aqui. Vou voltar aqui um pouco. A matriz A, ela é do tipo 2 por 3. Mas se eu quero, por exemplo, uma matriz A do tipo 3 por 2, o que é que representa isso? É uma matriz que vai ter três linhas e duas o quê? Colunas. O 3 representa o número de linhas e o 2 representa o quê? O número de colunas. Tá ok? O 3 representa o número de linhas e o 2 representa o número de colunas, tá bom? Como é que ficaria então a matriz A do tipo 3 por 2? Se a gente já falou que a matriz é representada por uma letra maiúscula, os seus elementos é por uma letra o quê? Minúscula. Então, ela vai ter o elemento A11, o elemento A12, A21, aqui há o quê? 22. O elemento A31 e o elemento aqui o quê? A32. Isso aqui é uma matriz que possui o quê? Ó, três linhas
e duas o quê? Colunas. Isso aqui é chamado de quê? De uma matriz genérica. Matriz genérica. Do tipo que 3 por 2. Ah, professor, toda matriz é desse jeito? Não. Não, nesse caso aqui é uma matriz o quê? É uma matriz do tipo 3 por 2. Deixa eu ajeitar esse G aqui, ó. Matriz genérica, tá? Então, galera, o que é que representa esse elemento A11? Lembre-se, é o elemento que está na primeira linha e na primeira o quê? Coluna. A12 é o elemento que está na primeira linha e na segunda o quê? Coluna. O que é que representa o elemento A21? É o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, com a segunda o quê? Coluna. Quem é o elemento A31? O elemento está na terceira linha, primeira o quê? Coluna. Quem é o elemento A32? Que está na terceira linha e na segunda o quê? Coluna, tá bom? Olha só aqui, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo. Desculpa. Eu vou perguntar para vocês, tá, gente? Olha só aqui. Eu tenho aqui uma matriz M, tá? Vou colocar aqui ela, tá bom? Menos 3, menos um são números aleatórios, tá, gente? 0, 1, 2, 5, 4, 0, 2, 1, 6, 3, tá? Coloquei aqui a matriz aqui, tá bom? Eu vou perguntar, viu, gente? Só liga o microfone. Opa, nós estamos aí com 30 alunos. Ô, maravilha, tá? Rapaz, quem é que tá? Eu não quero atender. Oxe, olha só. É... Clarice Santos. Clarice, você liga só teu microfone, por favor? Clarice, você poderia me dizer a ordem dessa matriz M? Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Hein, Clarice? Ela tem quantas linhas? Hein? Eu não. Quantas linhas ela tem? Linha horizontal, coluna vertical. Hein, Clarice? Alguém aí que poderia me dizer qual é a ordem dessa matriz? Hein, gente? 4 linhas e 3 colunas. Aham, ela tem 4 linhas e 3 o quê? Colunas. Ela é uma matriz do tipo o quê? 4 por 3. Muito bem mesmo, ó. Ela tem 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? João Vitor Salazar. João Luiz Vitor Salazar. Você poderia me Oi, ligar? Você poderia me dizer, João sim. Luiz, quem é a primeira coluna dessa matriz? -3, 4 e 1. Muito bem, é a primeira coluna. Gente, eu vou chamar todo mundo, viu? Fábio Aurélio, É fixe. certo? Fábio Aurélio, meu pai, você poderia me dizer quem é o elemento da matriz M que está na terceira linha e na segunda coluna? Quem é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna? Entendeu, Fábio? Pergunta. Na matriz M, quem é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna? O zero? Linha é o zero, ó. Terceira linha, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna. Então é exatamente quem? O zero. É. Muito bem, tá certo? Deixa eu ver outra aqui, tá? Para a gente passar adiante. Rawane. Rawane,
Posso? Rawane, qual é a posição desse 2 aqui nessa matriz? Qual é a posição desse 2? Ele está em que linha, em que coluna? Em Raoni. Em qual linha e em qual coluna está esse 2? Alguém poderia responder no lugar da Raoni? Terceira linha, terceira coluna. Muito bem. Esse 2 aqui, ele está na terceira linha e na terceira, o quê? Coluna, tudo bem? Lembrando que é uma matriz do tipo de ordem 4 por 3, ela tem o quê? 4 linhas e 3 o quê? Colunas. Linha horizontal, coluna vertical. O número de elementos dessa matriz nada mais é do que o produto dos números 4 por 3. Então, 4 vezes 3 é 12. Essa matriz tem exatamente o quê? 12 elementos, tudo bem? Gente, tá? Sara da Silva Gonçalves, Oi. quem é o elemento que vai estar na quarta linha e na quarta coluna? Quarta coluna. Você já observou, não tem quarta coluna, né? Gente, o último elemento, o maior elemento que eu posso dizer, não no valor, mas sim a posição de ordem, ele coincide exatamente com a ordem da matriz. Como eu perguntei agora há pouco, a Rawane, não foi? A Sara, desculpa, foi para quem que eu perguntei? Pra Sara, Foi, na Sara. última. A Sara até quarta coluna, não tem, só tem 3 colunas. O último elemento aqui seria quem? O 3. A posição dele coincide exatamente com a ordem da matriz. O último elemento, a posição dele é a quarta linha e a terceira coluna, coincide exatamente com a ordem dessa matriz, tá? Gente, esse assunto aqui, ele é muito interessante, tá certo? A aplicação dele no Enem é pouca, tá? Mas ele é base para que a gente estude muitos outros assuntos de matemática, tá certo? E eu peço que quando vocês estiverem escrevendo, vocês consigam colocar ela de maneira bem organizada, tá certo? Para que haja, tá bom? Um alinhamento. Se você errar o alinhamento, a distribuição, você também vai errar os cálculos, tá certo? Então, estudar a matriz é você estudar uma organização, tá ok? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? E aí, gente, ele cria exatamente uma matriz genérica aqui. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui uma matriz A, onde eu vou ter, ó, vou chamar ela de A. Então, eu vou ter o elemento A11. O que é que representa isso? O elemento está na primeira linha, primeira coluna. Depois vai ter o quê? O elemento A12. Depois o elemento A13. O que é que representa o elemento A13? Primeira linha, terceira coluna. E aí, ó, eu vou ter o elemento A1, A, A1N. O que é que significa isso, professor? Ele vai estar na primeira linha, numa enésima coluna. Depois eu vou ter o elemento o quê? A21, A22, depois A23, e aí eu vou continuar tendo o elemento A2N. Aqui tudo representa elementos que estão na segunda, o quê? Linha. Depois eu vou ter quem? A31, A32, A33, e aí vai, ó. Aí, ó, não sei quantos vai ser, então vai ter A3N. São os elementos que estão na terceira linha. Mas, professor, e se for continuar? Eu vou ter o elemento AM1. O que é que representa isso? São todos os elementos que estão na primeira coluna. Aqui seria quem? AM2, depois AM3. E por finalizar, exatamente o elemento que? AMN. Tá ok? Então, ó, a gente fazendo isso daqui, nós vamos ter uma matriz genérica, tá certo? A, tá ok? Então, isso é a representação
de uma matriz genérica. Ela é do tipo o quê? M por N. O que é que significa isso? Ela vai ter M linhas e N o quê? Colunas, que foi exatamente o que a gente acabou de fazer aqui. É importante, gente, é muito importante que vocês saibam identificar uma lei de formação de uma matriz ou construir uma matriz em relação a uma expressão dada, tá ok? É necessário que você identifique posição do elemento, ordem de matriz, tá ok? E aqui ele não fala, tá? Mas aqui eu quero colocar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Se possível, copie, tá bom? Lei de formação de uma matriz. Isso aqui é questão de prova, viu? Lei de formação, lei de formação de uma matriz. Tá? Olha só. Determine, vou colocar aqui, ó. Determine a matriz A do tipo 3 por 2, tá o quê? Tá o quê? Esse 3 por 2 tá muito feio. Do tipo 3 por 2, tá o quê? A e J é igual a I mais J se I for igual a J, vou botar diferente. E I menos J se o I for igual a quem? Igual a J, tá bom? Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o quê? Tá? Não vai existir uma única lei de formação de uma matriz. Eu quero simplesmente que você identifique o quê? A primeira coisa que vai ser dada, sempre, 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 vai ser dado a ordem da matriz. O tipo, quantas linhas e quantas colunas. Vocês já sabem, né? Uma matriz é do tipo 3 por 2, então ela vai ter 3 linhas e duas o quê? Colunas. Uma matriz, ela é representada por uma letra maiúscula e os seus elementos por uma letra o quê? Minúscula. Então, gente, isso daqui é um cálculo bem mecânico. Vocês irão, tá certo? A primeira coisa que eu peço que vocês façam é o esboço da matriz. Como assim, professor? A matriz A, ela é de que tipo? 3 por 2. O que é que significa isso? Ela tem 3 linhas e duas colunas, ó. Uma, duas, tá? Então, aqui é o esboço da matriz A do tipo 3 por 2. O que é que eu chamo isso aqui, ó? Esboço da matriz. Quando você estiver bem craque nisso, tá? Você nem precisa fazer. É obrigatório fazer? Não. O que é obrigatório você fazer é a matriz genérica. Como é ela? Gente, cada pontinho de cruzamento aqui, ó, dessas retas é um elemento, ó, tá? O que é que representa esse elemento? É o elemento tá na primeira linha, primeira coluna. Então, ele é o elemento A11. Qual é a posição desse? Ó? Primeira linha, segunda coluna. Então, A o quê? 12. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Sim. Hein? Tá ok? Deixa eu ver aqui o bate-papo Professor, aqui. Oi. esse elemento seria um número, é? Sim, vai se transformar um número de acordo com essa lei, ó. Porque até então, ó, observa aqui, ó. Observa que eu coloquei números aqui, ó. Foi números aleatórios. Agora sim, eu vou tô dando uma lei de formação para eles, tá ok? Exatamente isso, ó. Tá, Quem é o ok. próximo númerozinho esse aqui que eu tô apontando? É o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, é o A21. Qual é a posição desse aqui? A o quê? 22. Qual é a posição desse aqui? É o elemento A31. O que é o elemento A31? Terceira linha, primeira o quê? Coluna. Quem é o elemento A32? É o que está na terceira linha. E na segunda o quê? Coluna. Tá aqui a matriz. Como é o nome dessa matriz? É uma matriz o quê? Genérica.
é a matriz genérica. Genérica. Tá ok, gente? Tá chocante? Olha só, bora lá. Só que agora, gente, vamos para essa lei, ó. O que é que ele diz? Os elementos A e J. Por que que eu sei que isso aqui é o elemento? Porque o A é minúsculo. Se a matriz é representada por uma letra maiúscula, seus elementos é minúsculo. Se aqui fosse um Bzão, aqui era um Bzinho. Se aqui fosse um Czão, aqui era um Czinho. Agora há pouco eu chamei uma matriz M. Então, cada elemento, sendo que era esse M2, é o elemento M22, ó. M22, o que é isso? É o elemento da matriz M, que está na segunda linha e na segunda coluna, que seria igual a quanto? 2. Tudo bem? Então, exatamente isso que eu quero agora. Só que a partir de agora, a gente vai ver a lei de formação. É sempre essa? Não. Mas o básico é você identificar a posição do elemento A e J. Ele, nessa lei, diz que é I mais J se o I for diferente de J. E I menos J se o I for igual a J. Essa é a lei. Volto a dizer, é sempre a mesma? Não. Eu te pergunto, o IJ, eu vou botar bem aqui, o elemento A11, e eu faço a comparação com A e J. O que é que significa isso? Que o I é 1 e o J também é igual a quanto? A 1. O I é 1 e o J é 1. Então, I é igual a J ou I é diferente de J? Nesse caso, o I é 1, J é 1. Eles são iguais ou são diferentes? Hein, Iguais. gente? Iguais. E se for igual, o que é que eu faço? I menos J. O primeiro menos quem? O segundo. Então, gente, para esse primeiro elemento, ele vai cair nessa regra. I menos J. Se o I for igual a J. Vocês entenderam por que que vai ser I menos J? Porque o I é 1 e o J também é 1. Eles são o quê? Iguais. E se for igual, eu subtraio um pelo outro. Então, o primeiro vai ser quem? 1 menos 1. Tudo bem? Ó, I menos J, 1 menos 1. Aqui o elemento A12, o I é 1, certo, João? João Luiz, vamos lá. João, você entendeu a ideia do esboço da matriz e da matriz genérica? Sim? Eu não vi na hora não, professor. Minha irmã chegou aqui, eu abri o portão pra ela. Não entendi. Você não entendeu nada? Mas nada de lei de formação ou nada de tudo? Não, eu tava entendendo, não vi foi essa parte que eu tô Ah, falando. sim, vamos lá. Quando eu falo de lei de formação de uma matriz, eu tenho que ter informações básicas. A primeira dela é a ordem da matriz, e você deve reconhecer uma matriz, porque aqui está representado por uma letra o quê? Maiúscula, e aqui seus elementos por uma letra o quê? Minúscula. Aí ele diz, ó, que a matriz A ela é do tipo 3 por 2. O que é que significa isso? É uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 o quê? Colunas. Mas aí ele fala dos elementos. Mas, por enquanto, esquece a lei de formação e vamos aqui construir uma matriz do tipo 3 por 2. Eu vou fazer um esboço de uma matriz, tá bom? Que é 3 linhas, ó, 3 horizontal e 2 vertical. Cada ponto de cruzamento dessas linhas é um elemento. Então, ó, cada pontinho desse aqui. Então, isso que eu chamo de esboço da matriz. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo Tudo, ok? Aí eu vou tudo. criar agora a matriz genérica para que eu possa identificar quem é I e quem é J. Uma matriz do tipo 3 por 2, ela vai ter os elementos A11 e A12. O que é A11? Que está na primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda o quê? Coluna. Tá aí a matriz genérica do tipo Q, 3 por 2, tudo bem? Agora sim, eu tendo, sabendo quem é I e quem é J, eu vou para a lei de formação, que diz o quê? Os elementos da matriz A e J, é I mais J se o I for diferente de J, e I menos J se o I for igual a quem? Se o I for igual a J. Então, eu vou começar aqui, ó. O elemento A11. Aí eu peguei o A11, deixa eu apagar tudo de novo, tá? Para vocês entenderem, tá? Olha só. Aí eu vou ver quem é o elemento A11. A11. O que é o elemento A11? Fazendo a comparação com a e J.
significa que o I é 1 e o J também é quanto? O J também é 1. Então, I1J1, o que caracteriza que o I é igual a quem? A J. Se o I é igual a J, o que é que eu faço? I menos J. O I é 1, o J é 1. Então, eu vou subtrair 1 menos 1, tá? Lembre-se, o I determina a posição do elemento na linha da matriz e o J a posição do elemento na coluna. Ó, A1, ó, é o elemento na primeira linha, primeira é o quê? Coluna, tá? A12, primeira linha, elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Quem é o elemento A12? O I é 1, o J é 2. Então, eles são o quê? Diferentes. Se eles são diferentes, o que é que eu faço? Soma I mais J. Então, aqui vai ser 1 mais quem? Mais 2. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim ou não? Olha só, para você ter ideia, essa lei de formação é tranquila. Quais são os únicos elementos que são iguais? É quando for o A11 e o A22, ó. 1, 2, 2. Quando eles forem iguais, o que é que eu faço? Subtrai, ó. 1 menos 1, e aqui embaixo dele vai ficar quem? 2 menos 2 menos 2. Por quê, ó? Porque esses dois elementos que eu estou apontando são os únicos que são iguais, ó. Se são iguais e igual a J, eu subtraio, ó. 1 menos 1 e 2 menos 2. O restante, todos eles vão ser o quê? Diferentes. E se for diferente, o que é que eu faço? Soma I mais J. Aqui, 1 mais 2. Aqui vai ser quem? 2 mais 1. Aqui embaixo vai ser quem? 3 mais 1. E o outro vai ser quem? 3 mais 2. Tá aqui, ó, a matriz A. Já não é a resposta ainda, do tipo 3 por 2, mas aqui ficou muito fácil. Quem é, na verdade, a matriz A? 1 menos 1, 0. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 2 menos 2, 0. 3 mais 1, 4. 3 mais 2 é igual a quanto? 5. Tá aí, gente, a minha matriz A do tipo o quê? 3 por 2, dentro dessa regrinha aqui. Tá ok? Tudo bem, gente? Tá ok? Posso colocar um exemplo para vocês? Tá? Pode. Já já ele vai colocar aqui, ó, uns exemplos aqui, tá bom? Aqui já até finalizou, tá? Olha só, tá aqui, ó, um exemplo, ó. Ele pede para que você construa e nem diz como é que faz a teoria. Eita, meu Deus do céu. Tá? Olha só. Gente, olha só o que é que ele diz, ó. Explicit, explicit, explicite a matriz A de ordem 2. Tal que a matriz A e J é I mais 3J, tá? Então, ele deu a lei de formação, é de ordem 2. O que é que significa isso? Tem duas linhas e duas o quê? Colunas, olha, ó. Ele criou a matriz do tipo 2 por 2, a matriz genérica, ó, e foi só substituindo o I pelo J. Deu exatamente isso, tá bom? Mas aqui, ó, eu quero que vocês, tá? Façam esse exemplo aqui. Vou colocar aqui outro exemplo, tá bom? Exemplo. Peguem aí o caderninho de vocês. Exemplo. Essa é bem simples, tá? Determine a matriz C do tipo 4 por 5, tal que, dois pontos, tá? Tal que C e J, botar um Czinho pequeno, C e J vai ser igual a 0 se I for menor ou igual a J e 1 se o I for maior do que J, tá bom? A lei é essa. Só para vocês verem que não vai existir só um tipo de lei, tá? Se o I for menor ou igual a J. Só vai ser 0 ou 1, tá bom? Tentem fazer aí, gente. Por favor, faz um print aí e coloca no caderno.
Se ela é do tipo 4x5, então, ó, tá aqui a ordem dela, sempre vai ser dada a ordem e exatamente a lei de formação, vou chamar de LS, tá bom? Tranquilo? Beleza? Vocês querem que eu comece ela? Posso? Eu não tô vendo aqui o bate. Por mim, sim. Eu tô me chamando aqui, tá? Tá, vamos lá. Então, se ela é do tipo 4x5, ela vai ter o quê? 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Vou aumentar aqui as linhas aqui. 4 linhas. E o quê? 5 colunas. 1, 2, 3, 4. E quem? E 5. Eita, matriz grande. Eu coloquei grande, tá? Coloquei grande aqui, mas não vai ter problema nenhum, não. Tá? Vou botar aqui, ó. A chave pode ser assim, a chave, ou então só a barrinha, tá? Tá aqui a matriz C. Cuidado, tá? Eu chamei ela de C. Então, ela é do tipo o quê? 4x5. Então, a matriz C vai ter quais elementos? Me digam. Eita, mas tá feio. A matriz C vai ter o elemento o quê? Tem 4 linhas, né? E 5 colunas. Então, C11, C12, C13, C14, C o quê? 15. Tá bom? Depois, C21, C22, C23, C24 e C o quê? 25. Depois, C31, C32, C33, C34 E e C professor, o quê? 35. o Oi. horário acabou. Já, já, só concluir aqui, meu. Tá? Então, vamos lá. E por último, vai ter quem? C41, C42, C43, C44 e C o quê? 45. Tá aí, ó, a matriz do tipo Q, 4x5. Então, qual é a regrinha? É zero se o I for menor ou igual a J. O 1 e o 1. O I, ele é menor? Não, mas é igual. Então, aqui é zero. Aqui, ó, o I maior que J, por exemplo, 3, 2. O I é 3, o J é 2. Então, 3 maior que 2, então aqui nesse caso é 1. Então, você faz as devidas, tá? Substituições. Vai ficar para casa esse exemplo, tá bom? Faz aí um print, tudo bem? E já já essa aula vai estar gravada lá no grupo de vocês, Professor, tá bom? Deixa eu olhar aqui para vocês agora. professor, Oi. só uma perguntinha aqui. Na matriz genérica, Hum. a letra que a gente tem que colocar tem que ser a mesma letra que a matriz. Se a matriz é maiúscula, o elemento é letra o quê? Minúscula, tá bom? Tipo, se for um A, aí na matriz Azinho, genérica se a tem que matriz colocar for um A. azão, o elemento é azinho, tá ok? Entendi Beleza? agora. Tá. Gente, um abraço. Qualquer coisa, tu pode perguntar lá no grupo do WhatsApp. Um cheiro. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.